Olá, meu nome é Juliano. E eu sou o Teng. No episódio anterior, conhecemos alguns personagens importantes relacionados à saúde. Todos esses personagens, com suas ações de pesquisa ou ensino, demonstraram de maneira direta ou indireta que a saúde é muito mais que apenas a saúde do homem, apenas a saúde física e emocional de nós seres humanos. Eles demonstraram, por meio de estudos, que quando falamos em saúde, tudo está interligado. Humanos, animais e meio ambiente. Sem querer ou querendo, eles já aplicavam os conceitos de saúde única. Para começar a falar um pouco mais sobre a saúde única, a gente resolveu interagir com vocês. A gente fez algumas perguntas para diversos de nossos conhecidos para saber o que eles entendem e sabem sobre esse tema. A gente acredita que dessa forma conseguiremos expandir as definições, corrigir algumas questões e explorar o quão sabe a população em geral quando o tema é saúde, saúde pública e saúde única. Primeiro, essa pergunta é direcionada também a você. Você terá um tempinho para pensar antes de começar a ouvir o que outras pessoas têm a responder. Para começar, uma pergunta bem simples: o que é saúde para você? O que você pensou? Qual foi a definição de saúde para você? Vamos ouvir algumas respostas do público. Então a gente acabou percebendo, escutando todos esses áudios que nossos amigos e colegas mandaram, que duas coisas são essenciais para definir saúde para praticamente todo mundo, que é a saúde mental e a saúde física. Saúde para mim é estar bem de corpo, mente, alma também. No meu ponto de vista, saúde é você estar bem fisicamente e mentalmente também, porque saúde mental é muito importante, é tipo necessária. E com isso você conseguir realizar suas atividades do cotidiano, você estar apto a realizar atividades. Eu acredito que essa questão mental está muito relacionada ao momento que a gente está passando, esse momento em que está todo mundo enclausurado, com dúvidas relacionadas à sua saúde, à saúde dos familiares. Então, acredito que muitas dessas respostas trouxeram essa questão mental devido ao momento que a gente está passando. Sim, exatamente. Acho que é um ponto importante você perceber o contexto que a gente está vivendo e como a pessoa lida com o que é saúde nesse contexto, né? A gente está vivendo no meio de uma pandemia, onde está todo mundo isolado, e a saúde mental realmente pesa nesse momento, e é algo que as pessoas, então, realmente percebem a importância. Talvez há alguns anos atrás a gente não teria essas respostas frisando tanto a saúde mental. E aí tiveram outras pessoas que começaram a colocar outras coisas que definiam como saúde. Além do bem-estar físico e do bem-estar emocional, eles começaram a colocar outros pontos que chamam realmente a atenção. Por exemplo, uma das pessoas disse sobre o estado de segurança, né? Estar seguro é algo importante para você ter saúde. Definindo, acho que seria um estado de bem-estar, bem-estar físico, bem-estar psicológico, bem-estar social e um estado de segurança também, pensando em riscos iminentes, né, à saúde, a esse estado de bem-estar. E de fato é, porque se você está seguro no ambiente que você vive, se você está seguro consigo mesmo, você consegue ter exatamente o que as pessoas têm definido como saúde. Essa questão de segurança, do estado de segurança, né, onde a gente conseguiu ouvir aí em uma das respostas, também está relacionado à questão psicológica, como as outras respostas também colocaram anteriormente. Mas é a percepção um pouco mais holística, né, do que essa resposta nos mostrou, né, que além das questões físicas, psicológicas, a gente também, né, a nossa saúde depende do meio onde a gente vive e que está relacionada à segurança, né? É o equilíbrio, funcionamento de todo o metabolismo mental e físico com o meio que se vive. Eu entendo saúde como um estado de ausência de doença e também um estado de bem-estar positivo, assim, de boa qualidade de vida. E que nessas condições o corpo consegue funcionar bem, tendo uma saúde física, e também em relação à saúde mental. E aí
vem outras pessoas definindo ainda mais, colocando cada vez mais pontos, porque de fato definir saúde é algo complicado. Vocês que estão nos escutando agora devem ter percebido a dificuldade de se definir saúde. É algo complexo, algo difícil. E aí outras pessoas, além de falarem sobre o indivíduo, no individual, começam a colocar sobre o coletivo. Eu acho que saúde é quando uma pessoa ela consegue fazer tudo o que ela quer fazer, assim, ela consegue viver normalmente, é quando ela tá bem física e mentalmente pra conseguir viver, assim, viver bem, sabe, sem nenhum tipo de doença ou coisa do tipo. Mas eu penso nisso falando do tipo de indivíduos saudáveis, mas eu acho que saúde também vai além disso. Quando a gente pensa em população, mas é basicamente o mesmo, de ter na região, na cidade, né, auxílio para que aquela pessoa consiga atingir isso, né, consiga estar bem física e mentalmente. Que é algo que também a gente tem visto muito na pandemia. No momento de pandemia, pede que as pessoas criem ações coletivas para que todos fiquem saudáveis. Então, acho que isso é um ponto importante, que é um momento que a gente está vivendo, que talvez a gente não visse esse tipo de resposta também se não tivesse nesse momento. Eu acredito também que quando a gente define saúde, a nossa percepção do que é saúde vai muito do momento atual que você está vivendo. Então, se você está bem ou não, você vai definir saúde relacionada àquele momento. Então, por exemplo, você está num dia que você está mal, aconteceu algum problema contigo, um problema pessoal. Naquele momento, se eu te perguntar o que é saúde, você vai relacionar esse problema. Por exemplo, assim, Teng, se hoje eu estou um dia meio chateado, enfim, você me pergunta, professor, o que é saúde para você? Eu vou falar, saúde é estar de bem com a vida, não ter problema com a minha família, você entendeu? Vai muito do que o indivíduo está sentindo naquele momento para ele definir o que é saúde, sabe? Então, assim, todo mundo está definindo saúde e está colocando questões relacionadas não somente a si, mas ao público nesse momento, porque a gente está vivendo um momento em que você depende dos outros para você ter saúde. Sim, concordo plenamente, professor. Teve um áudio que é bem interessante, fala exatamente o que você colocou agora. A pessoa diz que saúde não é uma constante. Você está saudável naquele momento ou não está saudável naquele momento. Bom, eu gosto de pensar no conceito de saúde não como algo estático, tipo, você é saudável, você tem saúde, mas sim como algo transitório. Então, assim, é o momento que você tá, naquele momento que você tá sentindo, o contrário daquilo, o antônimo daquilo é o que você define como saúde, entendeu? O que você pode definir como saúde, né? E é por isso que muitas dessas respostas aí relacionaram a questão também do ambiente onde a gente tá, né? Porque hoje em dia tá bem claro isso com relação à pandemia. Muito bem, acredito que você deve ter definido saúde muito semelhante ao que o pessoal todo definiu. Parece uma resposta fácil, mas não é. O que todos responderam está correto e vem muito de encontro com o que a OMS define como saúde. Ou seja, que saúde é uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Mas para aprofundar nossos conhecimentos em saúde única, a gente precisa detalhar um pouco mais esse termo. Pensar de uma maneira não apenas voltada ao indivíduo. Fica mais fácil entender e explorar a saúde única quando pensamos o que me torna uma pessoa saudável. Ou melhor, do que eu dependo para ter saúde. Pensar dessa maneira faz a gente expandir nossa visão sobre o que é saúde. Quer tentar? Vamos lá, fazer o mesmo raciocínio. Nós perguntamos, você tenta responder e depois mostramos o que algumas pessoas respondem quando perguntamos dessa maneira. Então, o que ou quem interfere na sua saúde? Perguntando dessa maneira, a gente consegue ver que a gente tem uma multiplicidade de respostas e essas respostas elas estão muito relacionadas ao que o indivíduo define como saúde. Então, se para ele saúde é uma questão relacionada à sua saúde física, alguns dos indivíduos aqui que a gente entrevistou e que a gente tem respostas, nos falou que a saúde dele depende, né, ele precisa praticar exercícios físicos para que ele obtenha a sua saúde. Eu acho que o que interfere na manutenção da minha saúde
saúde é principalmente hábitos alimentares e de exercício físico. Com uma boa alimentação e uma boa regularidade de exercício físico, eu acho que a saúde já sobe muito, já é muito melhorada, tanto a física quanto a mental. Né? Algumas pessoas também falou questões relacionadas à saúde financeira, né, que aparecem em uma resposta aqui que a gente teve. Eu acho que são vários fatores que determinam a minha condição de saúde. O primeiro, os investimentos que tem no ambiente que eu vivo. Então, eu tenho um ambiente, o local onde eu moro tem água encanada, tem encanamento direto para o esgoto tratado. Isso garante que eu tenho uma qualidade de vida maior. A água que vem para casa é uma água tratada. Eu tenho acesso, caso seja possível, a um posto de saúde. Pode não ser o melhor, mas eu posso passar por uma consulta, alguma coisa assim. Mas acho que outra parte também é o poder aquisitivo da pessoa. Então, acredito que a minha saúde ela pode ser um pouco melhor porque eu consigo ir para academia, eu consigo me exercitar. Tem investimento onde eu moro para poder eu ter algum local para correr, algum parque, alguma coisa. Então, mesmo perguntando dessa maneira, muitos indivíduos ainda colocam as suas respostas como uma questão mais individualizada. Sim, exatamente, porque é muito complexo dizer o que interfere na sua saúde, até sem mesmo individualizar. Você pensa o que é saúde, você vai pensar normalmente na sua saúde. É um jeito mais fácil e mais prático de se pensar sobre o que é saúde. E a partir disso, você vai moldando o que interfere nela. Então, se eu disser que eu estar bem fisicamente faz parte do que eu defino por saúde, então eu vou falar com certeza, sem sombra de dúvidas, eu vou mencionar que exercício físico, alimentação, são fatores extremamente importantes para mim, porque é assim que eu vou conseguir me ver saudável. É interessante perceber que saúde, ao mesmo tempo que ela fala sobre um coletivo, ela é também tão pessoal e individualizada. E essas respostas trazem isso pra gente, porque as pessoas vão dizer exatamente o que interfere para que ela se sinta saudável. Não se esqueça que a gente perguntou também quem interfere na sua saúde. E uma das respostas que a gente teve foi que diversos profissionais interferem na nossa saúde. Tem um projeto nosso lá no AIS que trata a saúde da seguinte maneira: um psicólogo, um preparador físico, um nutricionista, um médico da família e uma assistente social. Basicamente, você vai tratar o seu corpo, a sua mente, sua alimentação, a parte física, né, esporte, e a parte social. Eu acho que tudo caminha junto. Os veterinários, né, os zootecnistas, nutris e o pessoal da educação física, a gente trabalha com a prevenção de doenças, tanto infecciosas quanto crônicas. Ou seja, essa pessoa a quem a gente perguntou, ela captou muito bem a questão relacionada à dependência de terceiros para a manutenção da sua saúde. Médicos veterinários, ou tecnistas, médicos, biólogos, enfim. Então ela captou muito bem o que a nossa pergunta falou em termos de dependência de terceiros para a manutenção da sua saúde. E isso que é importante, porque quando a gente fala de saúde, as pessoas elas vão pensar muito no médico, que é um ator da saúde que age diretamente na saúde humana. Mas é interessante pegar esse áudio e perceber que ela fala de outras pessoas. Alguns que também agem diretamente na saúde humana. E é interessante colocar esse ponto. A gente está falando, quando a gente colocou esses áudios, a maioria das pessoas falou sobre saúde humana, porque ela falou da saúde que ela considera individualmente. E perceber que outras profissões ou outras pessoas fazem parte direta ou indiretamente da sua saúde é extremamente importante. Então ela coloca outras profissões que as pessoas talvez não saibam, né? Médicos veterinários, zootecnistas, a gente pode colocar outros ainda, terapeutas ocupacionais, pessoas que agem diretamente no ambiente, né? Engenheiros florestais, engenheiros agrônomos. Tem também a questão da regulamentação de uso de agrotóxicos, que também vai impactar em mim indiretamente, via dieta, regulamentação de despejo de dejetos no mar para contaminação de metais pesados, né? São pessoas que de fato são importantes indiretamente, são as pessoas que estão atrás e que você não consegue visualizar no momento em que você pensa em saúde, e aí frisando que a gente está falando de saúde humana nesse momento. Viu?
Dependendo da forma que perguntamos, conseguimos explorar melhor o que é saúde. Muitas dessas pessoas responderam que a saúde dela própria depende, além das suas próprias atitudes, do meio em que ela vive. Ou seja, se o local em que ela vive tem saúde, ela também tem tudo para ter saúde. Claro que não é tão simples assim, mas é um bom começo pensar dessa maneira. Vocês ouviram também que algumas dessas pessoas falaram que para se ter saúde dependemos também de outros profissionais. Profissionais que trabalham com saúde pública, como veterinários ou tecnistas, médicos, biólogos, enfermeiros, nutricionistas, profissionais de educação física. Além disso, uma das pessoas falou que esses profissionais trabalham com prevenção das doenças. Quando expandimos o conhecimento e a definição de saúde, começamos a chegar mais próximo da abordagem da saúde única. Por essas respostas, ficou claro que dependemos não somente da gente para ter saúde. Outra pergunta que podemos fazer para nos ajudar ainda mais é pensarmos sobre o que é saúde pública. Você sabe o que é? Vamos lá. O que você entende por saúde pública? Essa pergunta foi bem interessante, porque a gente está num momento, acho que todas essas perguntas elas são interessantes exatamente pelo momento que a gente está vivendo. As pessoas voltaram muito para as questões de saúde, e a saúde pública é algo que não sai da boca do povo. Todo mundo está falando sobre saúde pública, todo mundo tem algo para falar sobre saúde pública, comentar sobre ações políticas que visam a saúde pública, por exemplo, vacinação, todo mundo querendo comentar sobre. Interessante essas respostas, né? Então, muita gente conseguiu definir, que até mais facilmente do que as outras perguntas, que é saúde pública. Eu também acredito que essa é uma pergunta que as pessoas tendem a responder mais facilmente. Porque sempre quando a gente ouve falar no jornal, no rádio, sobre saúde pública ou algum tema relacionado à saúde pública, essa chamada está partindo de algum órgão do governo, seja municipal, estadual ou até mesmo federal. Então o link na cabeça dos indivíduos, das pessoas, fica muito mais fácil. Saúde pública eu definiria como um conjunto de práticas, ações e políticas que o governo adota para a saúde, né? E aí, quando eu digo governo, eu estendo para municipal, estadual e federal. Eu acredito que seja aquela parte da saúde que cuidaria de qualquer aspecto, sendo ele patógeno, ambiental, químico, biológico, que tem potencial de causar algum mal, alguma doença para a população como um todo. Quando a gente fala em saúde pública, não é simplesmente atribuir ao governo, né, ou né, a prefeitura, ao Estado e à União a responsabilidade. É claro que que esses organismos eles vão nortear as ações, mas não é única e exclusivamente ação do governo em fazer. A gente tem uma responsabilidade muito importante. Vamos pegar, por exemplo, as questões relacionadas à prevenção da dengue, as medidas de prevenção da dengue. As políticas públicas são encabeçadas pelos governos municipais, estaduais, federais, mas o indivíduo tem um papel muito importante relacionado à prevenção dessa doença. E para outras doenças a gente extrapola, a gente pode extrapolar essa mesma ideia. Então, mesmo a gente tendo uma política pública relacionada à saúde pública, que é norteada por uma ação governamental, a gente tem, como cidadão, uma responsabilidade muito grande perante aquela política estabelecida dentro do ambiente onde a gente vive. Então, o governo influencia muito a sociedade também em manter o serviço, valorizar, né? Então, acho que para mim seria isso, o governo e a própria sociedade. E a gente pode ver isso agora, né, na pandemia, que é usar máscara, né? Por que a gente usa máscara? Ou por que as pessoas que já foram vacinadas ou que já tiveram Covid ainda têm que usar máscara? São coisas importantes que às vezes há um debate, mas que visa a saúde pública. Utilizar máscara não é só de você não pegar a Covid-19, é uma questão de você transmitir essa doença para outras pessoas que ainda não foram infectadas e que podem acabar tendo uma manifestação mais grave da doença. Então isso é saúde pública. O governo, o
Estado diz para as pessoas, olha, é importante que as pessoas usem máscara, né? Na situação do Brasil, nem tanto. Visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Mas é isso que é saúde pública. São ações individuais que visam um coletivo, no final das contas. Você não deixar vasos que possam acumular água e, consequentemente, não virem um criadouro para o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é uma ação individual, você vai fazer na sua casa, mas você não está fazendo isso só para prevenir a sua família de pegar dengue ou de você pegar dengue. Você está prevenindo um raio de sei lá quantos quilômetros desse mosquito não se proliferar e talvez transmitir a dengue. E é por isso que, né, quando a gente ouve falar em saúde pública, muitas vezes a gente tem uma palavra que é linkada a ela, que é a políticas de saúde pública. Justamente porque uma política de saúde pública deve ser estabelecida por pela uma prefeitura, pelo Estado ou pela União. Então, que vai nortear as ações, que vai determinar o que deve ser feito pensando na saúde pública, pensando, né, na saúde dos indivíduos que estão, né, nas cidades. Muitas vezes a gente ouve falar, né, políticas de saúde pública. Então, porque são essas questões, elas têm que vir de cima. Obviamente, vir de cima amparado pela ciência, né? A gente não define questões relacionadas à saúde pública ou políticas de saúde pública sem tomar como base questões científicas. É um ponto bem importante que você colocou, professor, porque a gente tem que se basear em ciência, e quando a gente fala em ciência, a gente tem que lembrar que a ciência ela é multiprofissional também, assim como a saúde pública, o conceito mais amplo do que a saúde pública é multiprofissional. Tanto que a gente teve resposta nesse aspecto, falando sobre essa visão mais holística. Né? Então, tipo, aqui tem atuação de vários tipos de profissionais e que não necessariamente é uma consulta médica de uma pessoa para outra, né? Então, tipo, pode ter entulho que pode chamar um rato, que aquele rato pode desencadear algum surto de leptospirose. Tipo, isso é um problema de saúde pública que afeta todos, independente de gênero, raça, condição socioeconômica, e não necessariamente a atuação do médico no consultório. Pode voltar um pouco às perguntas anteriores, lembrar que a saúde é uma questão multiprofissional, né? Tem profissionais que agem diretamente na saúde humana e tem profissionais que agem de forma indireta. E se a gente for pensar, né, extrapolando da saúde humana, pensando em saúde animal e saúde ambiental, tem profissionais e profissionais que vão fazer a manutenção dessas saúdes. Até mesmo se a gente pegar o termo o termo mais simples, né, a definição mais simples do que é saúde, ela vai jogar para a gente a questão relacionada à multidisciplinaridade do que é saúde, né? Porque a maioria das respostas que a gente teve lá na primeira pergunta, o que é saúde, falou, é saúde mental, é saúde física, saúde espiritual, enfim. Para você atingir esses níveis de saúde, ou um bom status de saúde relacionada, você não depende só do médico, você depende do médico, do psicólogo, do educador físico, né? Por exemplo, né? Naquela definição mais simples de saúde que a gente teve lá no início. E aí assim a gente acha que consegue ir caminhando para o ponto que a gente quer, né, professor? Que é a questão da saúde única. Então vocês viram que quando falamos em saúde, a questão é bem mais complexa. A gente partiu inicialmente de uma definição de saúde, que para muitos, e talvez também para você, era apenas uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, mas que todo esse equilíbrio depende de inúmeros fatores, individuais e coletivos, multiprofissionais, políticos, filosóficos. A gente passa a falar de saúde dessa maneira, a gente entra no que a gente quer chegar, que é a saúde única, de saúde interdependente. Saúde única é isso, é uma visão de que não existe a saúde do homem, a saúde do ambiente e dos animais de maneira individualizada. Saúde única é uma abordagem multidisciplinar, uma abordagem não presa apenas na importância do homem no planeta, mas tudo o que está ao seu redor, ao nosso redor. Para finalizar nossa interação, o que você sabe sobre saúde única? Você já ouviu falar sobre? Vamos lá. O que é saúde única para você?
Professor, eu imagino que muitas pessoas devam ter tido respostas semelhantes à dessa pessoa aqui. A segunda pergunta sobre saúde única aí eu passo, mano. Não tenho nem ideia do que seja isso daí. Porque, de fato, as pessoas não escutam sobre o que é saúde. Eu vim a escutar sobre o que é saúde única na faculdade. Se você perguntar para outras pessoas que não estejam fazendo um curso de saúde, ou às vezes até que estão, né? Se você for pegar essa resposta em específico, é de uma pessoa que faz medicina. E ela não chegou a escutar na faculdade, está no último ano, sobre saúde única. Então é um aspecto importante. Como alguém fora da ação profissional de saúde vai saber o que é saúde única se nem aqueles que estão diretamente relacionados muitas vezes sabem. Se a gente já teve uma certa dificuldade em extrair uma definição um pouco mais completa do que é saúde, né? Quando a gente perguntou sobre saúde pública, muitos responderam até certo ponto correto. Isso é o esperado, né? Saúde única é um termo que vem sendo discutido há algumas, né, principalmente na última década, né? É muito diferente do que a gente conhece como saúde pública, e isso está no nosso dia a dia, né? E para a gente, é claro que surpreende, principalmente para profissionais que estão relacionados à saúde, não saber definir o que é saúde única, né? Mas a gente está aqui para isso. Esse é o objetivo desse podcast, discutir essas questões, trazer para a população, está relacionada à saúde ou não, trazer um pouco mais do que é saúde única. Então não se preocupa se você não soube responder, se você teve dificuldade em definir, se você nunca ouviu falar em saúde única. Nosso objetivo é esse, é trazer essas questões à luz da população, leiga ou não, para a gente começar a clarear um pouco a cabeça aí dessas pessoas. Não, e é interessante, professor, que como a gente está no Brasil e a gente tem o SUS, que é Sistema Único de Saúde, muitas pessoas acabaram linkando saúde única. Quando eu perguntei o que é saúde única para vocês, elas linkaram e falaram sobre o SUS, achando que tinha tudo a ver. Saúde única já vem na minha cabeça o SUS, né? Em certo aspecto, se a gente for pensar, o SUS ele traz muito da filosofia de saúde única, mesmo que não fosse o objetivo direto, mas a saúde única ela está inserida ali. E a gente começa a perceber isso, a saúde única, na verdade, está inserida em tudo que a gente faz, porque ela é uma visão holística. Saúde única é a interpolação da saúde animal, da saúde humana e da saúde ambiental em busca de uma saúde conjunta, onde, com base em vários conceitos, percebeu-se que, para que haja saúde de um grupo, todos precisam estar saudáveis, pois as saúdes são interconectadas. Aborda principalmente a questão de doenças infectocontagiosas zoonóticas, bem como preservação ambiental e também a relação homem-animal-ambiente. Para mim, saúde única é a inter-relação entre diversas áreas que podem compreender a saúde. Então, dentro da saúde humana, a saúde pública, o bem-estar ambiental, né, do meio ambiente. Então, você olhar para esse lado ambiental e como afeta os indivíduos, né, a preservação ou não da natureza, a nossa relação entre o homem e a natureza, e o bem-estar desse ecossistema, desses ecossistemas que se interrelacionam. Então, um depende do outro, seja vegetal, animal ou do ser humano. Ela vê tudo o que está acontecendo ao seu redor e tenta traduzir isso de uma forma que impacte na saúde. Então, não sei, se a gente for pensar coisas cotidianas, vamos pensar em andar de carro. O que tem a ver andar de carro com a sua saúde? Tem a questão ambiental, que vai levar ao aquecimento global, que pode vir a trazer consequências como queimadas que a gente viu, por exemplo, no Pantanal. Essas queimadas vão levar à destruição de toda a fauna, toda a flora ali. As pessoas que habitam ali vão acabar tendo, e aí a gente volta no conceito de saúde, uma perda da saúde física, da saúde emocional, da saúde financeira. Então vejam como está tudo interligado, e é isso que a saúde única traz pra gente. Ela não é única por ver um indivíduo, ela é única por trazer tudo a um único ponto, que é a saúde. E se a gente for pesquisar pela internet, dificilmente a gente vai encontrar uma definição de saúde única, assim como a gente tem para saúde.
né? Que a gente entra lá no site do OMS, pesquisa o que é saúde, a gente vai ter completo, bem-estar físico, mental, enfim. Quando a gente pesquisa em saúde única, a gente não encontra definição, porque na verdade a saúde única, ela é uma complexidade de ações. São múltiplas ações, a exemplo do que você deu aí, né? Então é quando a gente pensa no todo. Então ela é muito mais do que uma simples definição, né? Ela é uma abordagem, uma filosofia de aplicação da saúde de uma maneira interdisciplinar, multidisciplinar, utilizando todos os conhecimentos de uma enormidade de profissionais. Então por isso que também é difícil da gente definir o que é saúde única, né? A gente não consegue definir em uma frase. Eu só queria colocar mais um ponto que eu acho interessante, comentando um pouco do nosso contexto atual, né, da pandemia. Que a gente vê muitos profissionais sendo chamados pela mídia, jornais, comentam sobre essa inter-relação ser humano e o meio ambiente, e você acha que praticamente não escuta ser mencionado que isso é a saúde única. Talvez esse seja um ponto importante a ser destacado, porque a saúde única ela não é conhecida, porque nós não transmitimos essas ideias, essas inter-relações, como sendo saúde única. Uma coisa que acontece, que como a gente pode trazer lá no nosso primeiro episódio, né, é algo que é constatado, essa relação. O que a saúde única nos traz é filosofar sobre quais são os impactos que essas inter-relações elas trazem. E a pandemia ela tem trazido isso, procurar saber mais sobre esses impactos, mas sem dar nome. Bom, mas enfim, era acho que isso que eu queria também citar, que a gente está vivendo um momento em que a saúde única ela é um ponto essencial, né, mas que você não vê a mídia falando sobre, mesmo a OMS, ela não fala, ela não cita no momento em que ela vai dar um discurso, falar sobre saúde única e da importância desse conceito, dessa ideia, não só agora, né, mas pro futuro, né? A saúde única é uma questão importante para o futuro. E aí, a sua visão de saúde única ficou próximo a que esse pessoal todo respondeu? Sim? Não? O conceito de saúde única, como o próprio nome diz, aborda de maneira indissociável a relação da saúde dos animais com a dos homens e do ambiente, e vice-versa. Ou seja, para o homem ter saúde, é preciso que o ambiente que o circunda seja saudável. Para um ambiente saudável, é preciso que o homem tenha saúde. Mais importante, que seja consciente dos seus atos dentro da sociedade em que vive. A abordagem da saúde única deve ser multiprofissional. A integração de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, tais como saúde animal, saúde humana, segurança alimentar, saúde de plantas e meio ambiente, é fundamental para ultrapassar a barreira que separa essas áreas, permitir que os conhecimentos, as ferramentas, as abordagens geradas em uma área acelerem o progresso em outra, resultando em respostas mais eficientes para a promoção da saúde de todos. Além desses profissionais, existe um outro ator muito importante para atingirmos os objetivos da saúde única. Você, independente da sua formação e classe social, você exerce um papel relevante na sociedade em que vive. Suas ações no dia a dia podem interferir diretamente na vida do próximo, na saúde do ambiente e na saúde dos animais. Desde o lixo que você separa até as máscaras que utiliza para a prevenção da Covid. Parece ser atitudes pequenas dentro da sociedade, mas não. Elas fazem toda a diferença na busca por um mundo mais saudável, com mais saúde, ou melhor, com uma só saúde. O que eu posso fazer para ajudar na saúde única? Quais as ações do meu dia a dia eu preciso melhorar? São essas perguntas que esse podcast vai tentar responder. Vamos trazer diversos profissionais que atuam diretamente em saúde para conversarmos sobre saúde única. Nesses bate-papos, vamos tentar extrair algumas medidas práticas e concretas para o nosso dia a dia, de modo a tentar mudar a realidade em que vivemos em busca de um mundo mais saudável, um mundo com uma só saúde para nossos filhos, netos e bisnetos. Então acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por escutar até aqui e até o próximo episódio. Até mais, professor. Até mais, até o próximo episódio. Esse episódio utilizou áudios de UOL. A produção contou com a participação de Carolina Rosa, Juliano Pereira e a minha, Teng Fuxin. A apresentação foi minha e de Juliano Pereira. Também queremos agradecer a participação de todos que responderam nossas perguntas para que pudéssemos construir esse episódio. Se você quer saber mais sobre saúde única, não perca os próximos episódios. Eles estarão disponíveis em todos os principais agregadores de podcast
e também no YouTube. Além disso, você pode encontrar mais informações e fazer suas perguntas sobre o tema de cada episódio no Instagram @pod.health e no site podhealth.com.br. Esse podcast é um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Inspeção e Segurança Alimentar da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, campus de Botucatu. Tem a coordenação do professor Juliano Pereira e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp.